Olá, o meu nome é Ângela, eu sou pedagoga e eu vou apresentar agora o plano de ação com base em uma ação que executei no ano passado e que teve bons resultados, então achei por bem descrever essa ação dentro do plano de ação do concurso PDE. O tema que eu vou utilizar é de metodologias engajadoras, estratégias de ensino para o desenvolvimento de habilidades e competências, e para o desenvolvimento dessas ações que a situação problema gerava, foi necessário aliar essa ação do acompanhamento da hora-atividade do professor com a observação de sala de aula também. Então, trabalho esses três temas: as metodologias engajadoras, a observação de sala de aula e o acompanhamento em hora-atividade. A situação problema que tivemos foi a seguinte: o professor de geografia pegou licença especial no segundo semestre e tivemos que então pegar outros professores para assumir as aulas. No entanto, tivemos que pegar vários professores. E aí o ajuste do horário de aula se tornou difícil e nós tivemos que nos organizar conforme as possibilidades dos professores que já tinham aulas em outras escolas e que não tinham toda a disponibilidade para assumir os horários como estavam. Então tivemos que ajustar, e nesses ajustes tivemos que mexer nas aulas daqueles professores que têm mais carga horária, né? Que no caso é português e matemática. E a aula de matemática do nono ano ficou então agrupada com 3 aulas seguidas. E isso gerou um desconforto tanto para o professor quanto para os alunos, porque estávamos assim com essa questão das 3 aulas e alguns agravantes, que eram: estávamos já indo para o final do ano, onde todos estão cansados, é uma turma de nono ano, então já não tem aquele ânimo, né? A relação entre o professor e os alunos era uma relação um pouco distante, porque havia sido feita uma troca de professor também há pouco tempo na disciplina de matemática. Essas aulas geminadas seriam numa quinta-feira, ou seja, final da semana, né? E a disciplina de matemática, que é uma disciplina que nem todos gostam, né? Então, essa era a nossa situação problema. E aí nós tínhamos, então, como o público-alvo para essas ações o nono ano e o professor de matemática. Então, qual que era o objetivo que nós tínhamos ali, que nós tínhamos que lidar com aquela situação? Era pensar em metodologias para essas aulas geminadas, de forma que se tornassem um pouco menos maçantes, entediosas, né, para que eles pudessem participar melhor e que a gente conseguisse ainda um bom desempenho dos alunos, porque por ser nono ano nós precisamos trabalhar a questão do SAEB, prepará-los, né? Então a gente precisava fazer, linkar tudo isso com a recomposição das aprendizagens. Então nós tínhamos uma tarefa árdua. Então colocamos mão na massa. Primeira ação que nós tivemos foi convidar o professor para a hora-atividade para a gente sentar junto e decidir então como que nós iríamos trabalhar nessas 3 aulas seguidas de matemática. Então conversamos bastante, levantamos todas as possibilidades e por fim nós definimos então a estratégia, que ficou da seguinte maneira: na primeira aula o professor então explicaria o conteúdo daquele dia e faria a realização de atividades, que poderia ser no caderno, no livro ou de alguma forma atividades escritas, para que eles pudessem desenvolver aquele conteúdo que foi trabalhado naquela aula. E essas atividades seriam em duplas e em forma de desafios, para que gerasse mais interesse por parte dos alunos em resolver essas atividades.
Então, essa foi a proposta para a primeira aula do dia. Na segunda aula, então, eles fariam a correção dessas atividades que eles realizaram em duplas e a discussão dos resultados. Então, as duplas deveriam expor para os colegas como foi que eles chegaram nesses resultados naquela atividade final, então, né? Então, a gente estava desenvolvendo a habilidade de desenvolver aquelas atividades propostas e as competências de saber como explicar, como falar e como elaborar aquilo. Então, a questão do explicar para a turma nos surgiu no sentido de que quando você está explicando alguma coisa que você fez, você está elaborando o seu pensamento, isso gera uma memorização, é um trabalho colaborativo e traz bons resultados e realmente trouxe, a gente percebeu que houve o engajamento dos alunos para a realização dessas atividades e que eles memorizaram melhor, eles tiveram resultados melhores ao final dessas atividades. E então, na terceira aula, esses alunos iriam então colocar em prática os seus conhecimentos no laboratório de informática utilizando o Khan Academy. E daí, para isso, a gente já teria um combinado com o professor que estava responsável pelo laboratório de informática, um professor readaptado, que já tinha o encaminhamento do professor, já tinha lá os computadores preparados, então os alunos saíam da sala de aula conforme iam fazendo suas apresentações do resultado dos exercícios e iam para o laboratório de informática, onde realizavam as atividades do Khan Academy. E aí eles tinham também, que a gente pensou, né, para estimular a atividade deles, que eles tivessem também uma recompensa. E a recompensa seria alguns minutos livres ao término dessas atividades. Então, conforme eles terminavam as atividades propostas, todas, inclusive as do Khan Academy, eles teriam alguns minutinhos livres para sair, tomar uma água, dar uma volta na escola, e para isso a gente contou com a ajuda da inspetora de alunos, que também estava conectada com todas essas atividades e que fazia o acompanhamento deles nesse momento de saída e de voltar para a sala de aula. Então, assim, foi uma rede de apoio, na verdade, para que tudo funcionasse bem. Então, o professor buscou atividades com a ajuda da pedagoga, no caso eu, para que as atividades fossem realmente em forma de desafios, de jogos, atividades estimulantes para que os alunos tivessem a boa vontade de buscar aquele resultado, de conseguir e de sentir o prazer de conseguir resolver as atividades, né? Então, a gente buscou várias atividades que pudessem conectar com os temas das aulas. E aí, no terceiro momento, que seria, né, dessa ação, seria a observação de sala de aula, que aí eu realizei em diversas etapas, em vários momentos dessas três aulas, né? Eu pude participar tanto no laboratório de informática, como em sala de aula, quanto das explicações dos alunos, quanto da elaboração das atividades. E aí a gente fez então o feedback para o professor, onde nós sentamos novamente juntos, conversamos, levantamos o que estava dando certo, o que precisaríamos aprimorar, que foi o momento, uma das coisas que a gente melhorou foi colocar a inspetora de alunos nesse processo para que ela conseguisse ajudar na saída e na volta para a sala de aula, que a gente não tinha pensado nisso num primeiro momento.
Então, o feedback serviu para que a gente pudesse também alinhar essas atividades. Então, para que tudo isso pudesse acontecer satisfatoriamente, que desse tudo certo, nós tivemos então como os envolvidos o professor de matemática, a pedagoga, o professor do laboratório de informática e a inspetora de alunos. E os alunos do 9º ano que participaram dessas atividades, no final das contas, tiveram um bom desempenho. As aulas não ficaram cansativas porque eram dinâmicas e eles entenderam como participar, como trabalhar em equipe e tivemos um resultado muito positivo. Então, essa foi a ação desenvolvida que eu gostaria de compartilhar e coloquei nesse plano de ação então.